Hoje estaremos com mais um estudo bíblico falando dos ataques contra a Igreja de Cristo. E hoje nós temos como título da nossa lição a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar hoje da nossa identidade pentecostal. Nós somos uma igreja pentecostal. Pelo menos é assim que eu sinto no meu coração. Que estamos, acreditamos nas promessas do Senhor, naquilo que o Senhor deixou para as nossas vidas, porque o Senhor tem muitas promessas de avivamento à sua igreja, promessas de revestimento de poder, promessas de derramamento do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Isso é algo que tem mudado muito, As pessoas não estão mais fixados na palavra do Senhor, não estão mais, de alguma maneira, acreditando naquilo que Deus deixou para nós, porque o Pentecoste é uma promessa de Deus, avivamento é uma promessa de Deus, derramamento do Espírito Santo do Senhor é promessa do Senhor. Só resta a igreja do Senhor sentir-se no desejo de buscar, mais de Deus, mais da sua presença, mais do seu Santo Espírito, porque tudo será realizado através do Espírito Santo de Deus. Amém? A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Vamos estudar o significado, conceito de identidade. O dicionário diz que a identidade é um conjunto de características que distingue uma pessoa da outra. É isso que nos faz diferentes. É essa, aleluia, que é a nossa identidade, a diferença. É a soma de caracteres particulares que identificam uma pessoa como, na vida secular, como data de nascimento, como sexo, como filiação, de onde vimos, em que família nascemos, impressão digital, E o que difere os pentecostais de tradicionais está aqui na manifestação das línguas estranhas dadas por Deus através do Espírito, do seu Santo Espírito. Aleluia, está também nos dons, aleluia, também dado pelo mesmo Espírito, dividido conforme a sua vontade para a edificação da igreja do Senhor. Amém? Vamos começar. A nossa lição está na página 52, Vamos começar a leitura. O texto áureo está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e o versículo 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e conheceram e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verdade prática. Aleluia. A doutrina do batismo no Espírito Santo é o falar nas línguas, como sua evidência, são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Porque nós cremos no operar do Espírito Santo, nós cremos naquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas, as suas maravilhas, porque o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo, Ele foi ontem, é hoje, será eternamente. Aleluia. Vamos começar a leitura. Está a leitura bíblica em classe, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4.
E 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 11. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma leitura participativa com os meus amados irmãos, né? Eu leio o primeiro versículo, a igreja lê o segundo e assim sucessivamente. Amém? Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio som como de vento venente, impetuoso, e encheu todas as casas em que estavam sentados. Aleluia. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Aleluia. Os quais, aleluia, pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que o falassem. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para 1 de Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um Pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, pelo Espírito da palavra de ciência. aleluia. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outros o dom do discernimento, e o Espírito, e outros verdadeiras línguas. Aleluia. Todos juntos. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Aleluia. Repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Glória a Deus. Porque é assim que o Espírito Santo de Deus faz. Não é como nós. É claro que podemos desejar os dons, todos esses dons, como o livro de Coríntios, a carta de Coríntios nos mostra que essa igreja, ela tinha todos esses dons, mas falharam muito, né? Todos os dons, o dom da palavra, o dom da cura, as manifestações, as línguas estranhas, né? Línguas repartidas, eles foram bem abençoados com isso, mas não souberam como usar todos esses dons, os benefícios que Deus tinha entregue em suas mãos. Vamos para a introdução. Nesta lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecoste bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto de nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação, aleluia, da atualidade dos dons espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas, como a evidência física do batismo no Espírito. Vejamos, pois, como corrigir esse desvio doutrinário. Hoje, realmente, muitas pessoas não querem, foram batizados com o Espírito Santo, receberam dons espirituais, né? Mas não estão mais crendo por conta do que está acontecendo assim no meio espiritual. Infelizmente, né? Infelizmente, os falsos profetas estão aí. Infelizmente, aqueles que estão blasfemando, eles já estão. E por medo, eu creio que por medo seja, algumas pessoas decidiram não mais falar, decidiram não mais se expressar com o poder o qual o Espírito Santo deu.
né? Nós sabemos que as línguas estranhas, ela é tratada, ela é trabalhada na igreja do Senhor, no povo do Senhor, daqueles que receberam o poder, o revestimento, né, do Espírito Santo, né, que o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder, para que possamos, né, estar mais forte ali na presença do Senhor, estar mais forte ali na casa do Senhor, para praticar a sua obra, né? E as línguas estranhas, ela tem como posso falar, ela tem duas motivações assim dentro da igreja do Senhor. A primeira é edificar a nossa própria vida espiritual, porque quando estamos falando em línguas estranhas, nós estamos, para nós mesmos, nós estamos buscando a edificação para a nossa vida espiritual. E há momento que o Senhor fala com a sua igreja, né? Mas para isso também tem que existir, tem que ter ali o intérprete, aquele que interpreta as línguas estranhas, para que possa a igreja ser edificada naquele momento. Amém? O primeiro tópico, o Pentecoste bíblico. O primeiro subtópico, o Espírito prometido. O Espírito que Deus nos prometeu. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Assim vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação, né? Sobre a criação, quando Deus estava ali, que estava junto, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Senhor estava ali para criar o mundo, né? E iniciou a ação do Espírito Santo, né? Isto está em Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, o versículo 2. Senhor, irmão, aleluia, glória a Deus. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A palavra do Senhor nos diz que havia trevas, havia escuridão. E a luz do Senhor, o Espírito Santo de Deus, aleluia, começou ali a sua obra, o seu trabalhar, né? E também tem é o Senhor também que está no Êxodo 31, irmão. Êxodo 31, versículo 2 e 3. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo pairava. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Espírito Santo do Senhor veio trazendo vida, aleluia, à terra, veio trazendo claridade, veio trazendo a luz. Aleluia. Glória a Deus. Por favor, irmão. Eis que chamei pelo nome Abesalei, o filho de Ures. Né? É isso. O irmão poderia começar do primeiro. Eu sei que o versículo que está aqui é o 2 e o 3. Mas para que a gente possa entender melhor, leia o primeiro, irmão, por favor. E o 2 e o 3. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome Abesalei, filho de Ures, filho de Ur, de tribo de Judá. E eu que enchei do Espírito de Deus, de habilidades, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Amém. Agora até o 3. Já viu até o 3? Sim, amém. Obrigada, irmão. Né? Aqui, nesta época do Antigo Testamento, o Senhor escolhia, Deus escolhia algumas pessoas, né? Eram pessoas escolhidas para trabalharem na obra do Senhor. Como os irmãos conhecem, o Senhor chamou Moisés, revestiu Moisés da sua força, do seu poder. O Senhor chamou a Arão, né? E aos filhos de Arão, para quê?
para que trabalhasse na obra do Senhor, para que fossem sacerdote na casa do Senhor. Aleluia. E o Senhor chamou a este jovem, a Bezalel, né, para que trabalhasse com os artifícios na obra do Senhor. O Senhor deu inteligência para ele, o Senhor deu sabedoria para ele, né? O Senhor deu entendimento em todos os artifícios, aí está escrito, né? Em todos os artifícios, né? Para que ele pudesse estar trabalhando na obra do Senhor, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Gideão e Jefté. Na antiga aliança, há uma excepcionalidade da ação do Espírito de Deus, de uma forma mais específica, né? O Espírito de Deus sobre o antigo pacto, né? Atuava sobre a vida, aleluia, sobre a vida de pessoas escolhidas para as obras especiais, aleluia, para as obras especiais dos sacerdotes reais e profetas, né? Quem está com o versículo de Juízes, capítulo 6 de Juízes, isso foi quando o Senhor, todos os irmãos conhecem, foi quando o Senhor chamou a Gideão, né? Enviou o seu anjo, o anjo apresentou-se a Gideão, né? Como toda a igreja já sabe. Leia, irmã, por favor. Capítulo 6 e o versículo 34. Y entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gideón, y cuando éste tocó el cuernos, los abisereitas se reunieron con él. Aleluia. Toda a igreja, eu acredito que conhece a história de Gideão, né? A escolha de Deus, quando Deus chamou aqueles 300. É claro que tinha 32 que se apresentaram, 32 mil, mas o Senhor desses 32 para lutar aquela guerra juntamente contra os filisteus, né? Ele escolheu Gideão para estar na liderança, ele revestiu Gideão da sua força e do seu poder, né? Para estar liderando aquele povo. E uma guerra que Gideão ganhou com 300 soldados, simplesmente 300 soldados, e eram milhares de soldados, né, que estavam ali pelejando com eles. Mas nós sabemos que não foi Gideão, que não foi a força de Gideão, que não foi a força daqueles soldados que ali estavam, mas sim a força do nosso Deus que estava diante daquela guerra, né? O nosso Deus, ele é general de guerra. Glória a Deus. Leia, irmã Morena, o capítulo 11 de Juízes e o versículo 29, está com a senhora também, né? 11 e o versículo 29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galead y Masé, y de allí pasó a Mizpah de Galad, y de Mizpah de Galad pasó a los hijos de Amón. Aleluia, amém. Obrigada, irmã. Isto também foi um momento o qual um jovem escolhido por Deus, Jefté, que era da tribo de Judá, ele foi escolhido para pelejar a guerra, para estar à frente da guerra, né? E ele também foi um homem que foi revestido por Deus, né? E sabemos que até as nossas guerras hoje aqui, as nossas guerras que chegam para nos afrontar, chegam para dificultar um pouco a nossa vida, né? Se não fosse o nosso Deus, nós estaríamos, na verdade, perdidos, né? Eu gostaria de estar lendo ali em Êxodo 28 e o versículo 41, aleluia, que foi também um momento no qual o Senhor falou com Moisés, né? É Êxodo 28, 41, irmão. E com isso vestirás Arão,
teu irmão, bem como os teus filhos, e os ungirás e consagrarás, santificarás para que me oficiem como sacerdotes. Amém. Obrigada, irmão. Nós sabemos que o Senhor escolheu Arão, o irmão ali de Moisés, como já foi dito, para estar no trabalho, no ofício do trabalho da casa do Senhor. E este homem, ele foi revestido também pela força do Senhor. O Senhor escolhia antes, mas depois nós sabemos que depois da vinda de Jesus, isso se fez para todos. É a promessa que Deus prometeu. Nós temos essa promessa, está escrito em Joel, que Ele derramará do seu Espírito Santo em toda a carne. Aleluia. Que filhos e filhas profetizarão. Aleluia. Jovens, aleluia, profetizarão. Os velhos terão sonhos, né? Isso é uma promessa de Deus. E nós cremos nesta promessa. Nós cremos nessa promessa. Nós cremos que o Senhor tem poder para fazer isso, né? O que necessitamos é realmente estar desejando esse Espírito Santo de Deus a cada dia, para que o Senhor esteja através das nossas vidas, fazendo grandes coisas, grandes obras, para que possamos ver dentro da nossa igreja, né, batismos com o Espírito Santo, para que possamos ver aqui dentro da nossa igreja curas divinas. Aleluia, glória a Deus, porque Deus tem grandes coisas para com as nossas vidas. Eu creio tão somente. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Aleluia. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Aleluia, amém. Veja aí. Saul, nós sabemos que Saul foi um homem que foi rei, foi um homem que foi usado por Deus, porque ele foi usado por Deus também, Saul, mas desobedeceu ao Senhor, desobedeceu a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Nós sabemos, nós conhecemos essa história de Saul, né? Que Saul foi chamado para ser rei, foi escolhido, porque o povo queria de qualquer maneira um rei, né? O Senhor já tinha levantado a Samuel para ser juiz daquele lugar, para ser sacerdote, para ser profeta, né? Mas as pessoas ali estavam querendo um rei. E escolheram a Saul, né? Mas Saul passou um tempo obediente, mas depois começou a desobedecer à vontade do Senhor. E quando ele começou ali a desobedecer ao Senhor, um espírito imundo se apossou da vida de Saul, né? Sabemos também que foi através da vida de Davi, escolhido, um homem escolhido por Deus também, cheio do Espírito Santo do Senhor, que ele iria lá, ele mandou chamar alguém que pudesse cantar com os louvores, porque o nosso Deus habita também no meio dos louvores, e através dos louvores de Davi, quando estava ali Saul endemoniado, vinha Davi e começava a tocar ali a sua harpa, né? E o demônio desaparecia da vida de Saul, né? A presença de Deus, ela é poderosa em nossas vidas. Amém. Aleluia. 1 Reis está com o Senhor também, né, irmão? 1 Reis, 19, 16. Glória a Deus. Ageu, filho de Nanci, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safaté, de Abel, Moalá, ungirás profeta em teu lugar. Amém, obrigada. Isso foi um pedido de Deus, através de Elias, né? O Senhor pediu para que Elias, mandou para que Elias ungisse a Ageu, ungisse a Eliseu, né? Para que eles fossem o quê? Os seus sucessores, né? Aqueles que vinham depois de Elias. Essas são as pessoas. No tempo antigo, no pacto antigo, né? O Senhor escolhia as pessoas, quem iria realmente estar cheio do seu Santo Espírito para fazer a sua obra, para dirigir aquilo que era santo de Deus. Amém? Aleluia.
Assim se observava uma ação mais restrita do Espírito de Deus na antiga aliança. Contudo, no Antigo Testamento havia promessa do derramamento do Espírito de Deus sobre todos e não apenas sobre pessoas escolhidas ou uma classe específica. Amém? Aleluia. No Antigo Testamento, no Antigo Pacto, eram pessoas específicas que eram escolhidas. Aleluia, glória a Deus. Mas, contudo, no Antigo Testamento havia uma promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre todos e não sobre todas as pessoas, para que todas as pessoas recebessem desse Espírito Santo. Essa promessa ela é antiga, essa promessa nós sabemos que ela ainda está em vigor para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E não apenas sobre pessoas escolhidas ou uma classe específica. Ali está em Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Aleluia. Está com a senhora, irmã? 36, capítulo 36, versículo 26 e 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Amém. A irmã já pode ler também Jeremias 31, 32 a 34, por favor. Jeremias 31, versículo 31 ao 34, por favor. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, enquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu lhes haver desposado, diz o Senhor. Que promessa tremenda. Aleluia, glória a Deus. Uma tremenda promessa. Jeremias 31. Aleluia, glória a Deus. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, aleluia, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. E o 34 ainda diz, e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conheceram, desde o menor, aleluia, deles, até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Isso é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Tremenda promessa. Obrigada, irmã Paula. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor fala também aqui em Joel, né? Também está essa promessa que o Senhor falando, né? Em Joel 2:28, que diz, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
o Senhor está dizendo sobre toda a carne. Não está dizendo só sobre a irmã Morena, não só sobre a irmã Adelaide, não só sobre a irmã Paula. O Senhor está dizendo sobre toda a carne. Aleluia. Todo ser humano. Aleluia. Este é o desejo do Senhor. Esta é a vontade de Deus. Aleluia. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Teremos sonhos. Teremos visão do Senhor. Sonho do Senhor. Visão do Senhor. Profetizaremos. Aleluia, glória a Deus. E tudo isso vem através de quem? Senão do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, o Espírito derramado. No Novo Testamento, aleluia, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento, aleluia, glória a Deus. Vou ler outra vez. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento. Glória a Deus. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de uma forma, aleluia, copiosa, que é sobre toda a carne, como acabamos de ler. Essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecoste e é identificada como o batismo no Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, como já lemos no princípio, aleluia. No Pentecostes, observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra a universalização da promessa de Deus. Todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo, diferentemente do antigo pacto. Aleluia. No qual apenas pessoas específicas tinham o privilégio de serem usados por Deus. No novo pacto, a partir de Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito sobre todo o seu povo. Agora, todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem, aleluia, de seu reino. Essa promessa está ainda estendida para as nossas vidas. Ela está estendida para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa família. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Depois deste tempo de Pentecoste, ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a palavra deixa bem clara que, aleluia, não foi escolhido pessoas específicas, mas o Espírito Santo, né? Se os irmãos conhecem um pouco ali da história, tinha 500 pessoas. O Senhor, quando se foi, deixou 500 pessoas. Mas ali reunidos, ali naquele momento, muitos se foram, se afastaram dos discípulos de Deus. E como a gente vê também aqui na palavra, que só ficaram ali 120 pessoas. 120. E todas as 120 receberam do dom de Deus, do poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por favor, amada. Também tenho uma passagem que me marcou bastante. Amém. No tempo em que estive em Angola, Amém, minha linda. de Pentecostes, na igreja. Amém. E crianças falando em línguas também, uma coisa que me marcou. Amém. 4 anos falando em línguas. Amém, amém. Isso, eu tenho visto muito isso no Brasil. Crianças pequenininhas, meu Deus, é uma coisa assim tremenda. É assim, eu digo, Jesus,
Só o mesmo para fazer essas coisas. Criança com 4, 5 anos, pregando a palavra do Senhor. Quem pode fazer isso, irmãos? Quem pode fazer isso a não ser Deus? Porque o nosso Deus, Ele continua o mesmo hoje na nossa vida, amanhã e será eternamente. Porque Ele é Deus, Ele é aquele que veio para nos salvar, para nos ajudar, para nos trazer vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Por favor, minha linda. Aqui não são pessoas específicas, pessoas especiais. Especiais. Sim, eu sei, minha linda, que aqui houve alguns momentos que falavam em pessoas específicas, né? Tem pessoas especiais e pessoas específicas para fazer o trabalho. Tem as duas, mas amém, amada. Glória a Deus. Segundo tópico, pentecostal, ou o distintivo pentecostal de nossa igreja. O distintivo pentecostal de nossa igreja. A atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona, né, introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. Né? No entendimento dele, os dons, de fato, existiram, contudo, havia sido restritos ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval. E, mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. O movimento pentecostal, obrigada, irmão. O movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Nós sabemos que Agostinho, né, foi um homem ali que veio com esta nova visão dentro da igreja, dizendo que naquele momento ali do Pentecoste, depois daquele momento do Pentecoste, né, não iria mais existir esse derramamento, né? Eles não acreditavam que iria existir mais esse derramamento, né? E algumas pessoas começaram a enfraquecer, né? Aí tem o catolicismo, veio as doutrinas do catolicismo, né? E desviando algumas pessoas também ali daquele caminho, daquela doutrina que Jesus tinha deixado aqui para as nossas vidas. Aleluia. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. Na sua declaração de verdades fundamentais de 1916, as Assembleias de Deus confessavam que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Afirma ainda que com o batismo no Espírito Santo vem o revestimento de poder para a vida e serviço, a concessão, aleluia, glória a Deus, a concessão, né, dos dons e seus usos no trabalho do ministério. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu gostaria que a irmã Adelaide estivesse abrindo em Lucas 24, 49, o irmão Paulino em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4
a 8, por favor. A irmã Adelaide, Lucas 24, 49. Aleluia. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Obrigada, irmã Nete. Ou irmã Adelaide, perdão. Irmão Paulino, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Capítulo 1, do versículo 4 a 8. Estando com eles, determinou-lhes que não sentassem de Jerusalém, mas que esperassem as promessas do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como a toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Obrigada, irmão. Aqui mais uma vez a promessa de Deus bem esclarecida e através de Jesus. Foi Jesus aqui falando com os seus apóstolos, né? Ele falando com eles querendo saber qual seria o tempo, mas o Senhor disse para eles que não era importante para eles o tempo. O importante é que eles estivessem em Jerusalém, que eles estivessem ali buscando a presença do Senhor. Uma promessa que foi prometida antes do Senhor Jesus subir a ascensão, subir para Deus, né? E depois vem, aleluia, esta promessa sendo cumprida, aleluia, na vida dos apóstolos e todos aqueles que estavam com ele, aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, aqui no tempo de Pentecostes, aleluia, o derramamento do Espírito Santo de Deus, aleluia. E que essa experiência maravilhosa é distrita e subsequente à experiência do novo nascimento, que está em 10 capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 44, que estará ali na história do aleluia, do centurião Cornélio, né, que era um homem que não era judeu, né, era um centurião romano este homem, mas era um homem que acreditava em Deus, né, e era um homem que fazia suas esmolas, ele abençoava pobres, ele fazia e amava a palavra do Senhor, né, e um dia o anjo do Senhor se apresentou a Cornélio, né, porque o Senhor sonda os corações, se apresentou a Cornélio e pediu, sim, que ele mandasse a chamar a Pedro, que foi aquele momento também que Pedro teve uma visão, vendo um lençol descendo do céu com muitos animais, quadrúpedes e répteis e aves, né? E o Senhor dizia para Pedro: come, né? Levanta-te, mata e come. E Pedro disse que não iria comer, porque ele nunca tinha pego em nada imundo, nem não tinha comido nada imundo, e não era aquele momento que ele ia comer. O momento que Deus diz para Pedro: não faça você, né, imundo aquele que Deus abençoou. O Senhor estava mostrando ali através daqueles animais, porque os israelitas, os judeus, acreditavam que só quem tinha o direito era eles, né? E o Senhor já estava mostrando ali para Pedro, em forma de visão, de uma visão,
mostrando as pessoas que iriam estar ali, não é? Romanos, eram pessoas que não eram da linhagem judeia, não é? Mas o Senhor também, ele fez grandes coisas ali. Ele foi para a casa do centurião Cornélio e começou ali a falar da palavra do Senhor. E no momento no qual Pedro estava ali falando da palavra do Senhor, as pessoas recebendo em seus corações aquela palavra, e o Senhor encheu aquela casa do seu Espírito Santo. Ele derramou, ele começou vendo aquelas pessoas falando em línguas estranhas, foi derramado do poder, está escrito no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, né? Porque Pedro foi ali evangelizar a vida daquelas pessoas, né? E o Senhor, e a partir do versículo 44, o Senhor, aí Pedro veio e disse, se o Senhor não faz acepção de pessoas, hoje eu vejo que o Senhor não faz acepção de pessoas, né? E Deus não faz mesmo, porque Ele enviou o seu Filho, foi para todos, né? Enviou para todos, não importa que raça, que cor, que sexo, de onde veio, de onde não veio, o que faz, o que deixou de fazer. Deus diz que era para todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eita, Jesus. E que essa experiência maravilhosa, eu já li, né? É distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. Como já falando aqui, né? E tem outras passagens também. No capítulo 16, também de Atos dos Apóstolos, do capítulo 10, do 44 ao 46, o capítulo 11, aleluia, o capítulo... E o capítulo 16, versículo 15, o capítulo 15, versículo 7 ao 9, e assim sucessivamente. O 11, do 14 ao 16, tem muitas passagens nos explicando, nos mostrando, né, o que o Senhor quer falar conosco. As línguas como evidência. Aleluia. A declaração de fé das Assembleias de Deus, de 1916, afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes dá capacidade de falar. Nós já ouvimos que o Espírito Santo, ele reparte como ele quer, né? A um pela sabedoria, a um o dom da cura, o dom da sabedoria, o dom de... e assim sucessivamente, né? O falar em línguas, neste caso, é o mesmo em essência que o dom de línguas. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 10, né? E o versículo 28. Mais diferentemente, em propósito e uso. Aleluia. Tem que existir um propósito e é sempre para uso da edificação da igreja do Senhor. Os dons espirituais não nos levam para o céu. Não é os dons espirituais que vai nos levar para o céu. Mas o Senhor quer nos encher do seu Espírito Santo, nos dar esses dons espirituais para que possamos trabalhar com poder, com visão, com profecia verdadeira, com a sua profecia, que é a profecia verdadeira, com a sua palavra dentro da igreja do Senhor, no evangelismo, aonde quer que estejamos, quando estivermos pregando a palavra do Senhor, porque é o Espírito Santo que dá a visão, é o Espírito Santo, é Deus que dá a visão, é Deus que dá os sonhos, é Deus que dá a profecia para as nossas vidas. E para isso nós precisamos ter e aprender mais e buscar mais, né, do Espírito Santo para que possamos sermos cada vez mais úteis na presença do Senhor, na casa do Senhor, na obra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Tanto
William Durtan, bem como Gunnar Viagren e Daniel Berg. Estes foram os primeiros homens avivados aqui, um americano que ele saiu da América, foram para o Brasil e rodaram alguns países, algumas nações, né, levando a palavra do Senhor, mostrando, ensinando que devíamos buscar este avivamento, buscar o batismo no Espírito Santo do Senhor, para que fôssemos revestidos do poder de Deus, para que estejamos com mais habilidade na obra do Senhor. Não é? E estes foram grandes homens, né, desta época. Aleluia, glória a Deus. Pentecostais da primeira geração criam e pregavam com convicção essa doutrina. Contudo, nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta de ensinamentos sutis que negam a doutrina das línguas, aleluia, como evidência inicial, aleluia, do poderoso batismo pentecostal. Eu acredito que as pessoas deixam de crer, isso é uma opinião minha, deixa de crer porque deixa de visar a própria palavra de Deus. Deixa de ouvir a palavra de Deus, deixa de buscar. O Senhor diz que, na sua palavra, que Ele nos tiraria o coração de dura servil. Muitas vezes nós endurecemos o nosso coração para querer receber a palavra do Senhor de acordo conforme a gente quer receber. Às vezes a gente quer receber a palavra do Senhor como como um benefício para nós mesmos. Eu não quero dessa maneira, eu quero dessa maneira. Eu não entendo dessa maneira, eu entendo. A palavra do Senhor é uma só. Ela tem uma explicação só. Ela não tem... A palavra do Senhor nos diz ali em Tiago, capítulo 1, eu acredito que seja o versículo 18 de Tiago, a palavra do Senhor nos diz que em Deus não existe sombras de dúvidas, nem variações. Então, quando eu deixo de visar os meus olhos, de fixar os meus olhos em Jesus, de fixar os meus olhos naquilo que Deus deixou para mim, aqui através da sua palavra, eu vou começar tendo outros pensamentos, eu vou começar tendo outro entendimento, vou começar a querer ter uma outra visão, né? E vou dizer, não é assim como a senhora está falando, não, irmã Delfina. É como eu penso, assim, assim, assim. Nós precisamos muito vigiar com essas coisas, né? No achismo do nosso coração, porque o inimigo, nós estamos falando das sutilezas, de como Satanás pode entrar no nosso meio. E ele é astuto e perigoso. Ele pode destruir as nossas vidas espirituais de uma maneira que nós não, aleluia, nós não entendemos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas, de fato, existe, contudo, não é para todos. Veja, o Senhor disse na sua palavra, Ele diz na sua palavra, que depois da vinda do Senhor Jesus, a promessa é que o Senhor derramaria do seu Santo Espírito sobre toda a carne. E alguns pensam, alguns dizem, aleluia, que não é para todos, mas é para todos. É para todo aquele que deseja o Espírito Santo do Senhor. É para todo aquele que deseja, aleluia, ser revestido deste poder. É para todos. Porque a promessa não só foi para um, para dois, para três, mas para todos. Aleluia. Glória a Deus. Existe, contudo, não é para todos.
Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Aleluia. Na dúvida, ninguém recebe nada. Né? Está escrito aí na palavra, que fala em Tiago, capítulo 1 de Tiago, do versículo 6 ao 8, o Senhor diz que se a gente duvida, a gente é como alguma coisa assim, uma folha no vento, né? Que somos levados como as ondas do mar, né, irmão? Que somos levados, que vai e volta, né? Aí, e isso aqui quem está dizendo é a palavra do Senhor, né? E essa palavra, ela tem que estar arraigada dentro dos nossos corações. No entanto, na doutrina das línguas, como evidência inicial do batismo no Espírito, é inegociável. Inegociável. Aleluia. Glória a Deus. Não há negócio. É aquilo que Deus disse mesmo, não é aquilo que eu acho, que eu penso, ou deixo de achar, ou deixo de pensar. É aquilo que a palavra me diz, porque a palavra é a própria profecia para as nossas vidas. Vou adiantar um pouco mais. Terceiro tópico. Mantendo a chama pentecostal acesa. Primeiro subtópico. Fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era seu amor e fidelidade às Escrituras, como está escrito em Atos, aleluia, capítulo 2, o versículo 42, né? O senhor poderia ler, irmão? Isso é uma palavra muito linda. Aleluia. Poderia ler, por favor? Capítulo 2 e o versículo 42. E perseverarás nas doutrinas dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Amém. Aleluia. E partindo, aleluia, e perseverando na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? A palavra de Deus, né? E na comunhão, juntos, estarmos juntos, reunidos, né? E no partir do pão e nas orações, nós precisamos estar também orando. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em uma concentração de reação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infalibilidade, não é isso mesmo? Aleluia. Inerrância das Escrituras para os pentecostais. A Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Sem dúvida, nós sabemos, como já ouvimos há pouco, né? Não existe sombra de dúvidas em Deus. A palavra dele é uma só e é a pura verdade para as nossas vidas, né? Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da utilidade dos dons espirituais são marcas que mostram, aleluia, que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando, né? Distanciando da palavra de Deus. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existe por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa às Escrituras. Aleluia. Como estávamos falando antes, né? Porque se nós estamos com a nossa visão na palavra de Deus, nós vamos fazer o que é correto. Aleluia.
Como dizia certo teólogo, as Escrituras não precisam, aleluia, de penduricalhos. Precisamos voltar às Escrituras. Aleluia. Porque é ela que nos ensina. Aleluia. Glória a Deus. Exercício dos dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes. A senhora pode ler para mim, irmã Adelaide? Aleluia. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Por favor, irmã Adelaide. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Samuel servia ao Senhor perante ele, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Amém. Obrigada, amada. Não havia visão manifesta, mas a palavra era exercida. Aleluia. Ali nos tempos de Samuel. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. O movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Ele deve se expressar no dia a dia, através do exercício dos dons espirituais. O medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. As falsas estão aí, mas se nós buscarmos a fazer as coisas que é correta, não precisamos ter medo. Se estamos seguindo conforme a palavra do Senhor, não precisamos temer. Amém? Aleluia. Nesta lição, vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso o faz consciente de sua missão. Contudo, após um século do seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário é até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais. Está, aleluia, na gênese desse processo. Eu creio em nome do Senhor Jesus, se continuarmos buscando a palavra do Senhor como ela verdadeiramente é, nós seremos ensinados pelo Espírito Santo do Senhor. Ele diz que Ele nos ajuda em todos os momentos, aleluia, e eu convido, como muitas vezes já pedi, a amada igreja, que assim, é muito pouco tempo para estarmos aqui abrangendo um estudo tão que necessita assim, de uma extensão muito grande, né? Nós precisamos buscar em casa, aprender em casa. A internet hoje é um meio tão maravilhoso, né? Para aqueles que querem usar corretamente, né? E tem aqui também esses estudos para que nós possamos nos aperfeiçoar naquilo que Deus quer nos entregar, nos ensinar. Eu agradeço a minha rica oportunidade e que Deus abençoe a vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.